círculo de assediados, a representação, as seitas, os surtos doentios grupais, o depósito de presos, os suicídios coletivos, o predomínio da autodesassedialidade, no caso aqui, da assedialidade. Agora, eu quero dizer que tem algumas logias, e nós terminamos falando que a problemática crítica da interassedialidade é a consolidação da condição do interassédio em nível capaz de afastar até os assediadores extrafísicos com receio dos interassediados. Porventura você participa, mesmo sem perceber, de alguma categoria de interassedialidade? Vale a pena mudar o atual estado de coisas? Eu quero dizer que esse aqui é dos nossos verbetes antigos, quando a gente trabalhava com poucas sessões. Ele é o 976, são 3 páginas, 22 logias e 3 máximos. Eu acho que a nossa Rosa pode trabalhar aí na interdisciplinologia, na remissiologia e no detalhismo, porque só tem 2, só foi dada assim uma amostra grátis do material. Agora, aqui nós temos algumas considerações aí já de pergunta, que eu vou já começar a responder, para não atrasar. Qual sua opinião sobre a biblioterapia, técnica terapêutica, em que são indicados livros para o restabelecimento psíquico da pessoa? Olha, eu sou favorável a qualquer tipo de terapia que funciona bem. A biblioterapia sempre funcionou. Mas agora tem um porém nisso muito sério. Que às vezes a pessoa pega a biblioterapia e começa a doutrinar a pessoa, mesmo através desses livros de autoajuda. É necessário ter cuidado com isso devido àquilo que nós chamamos da heteronomia, o momento autoritário, o imposto, aquela ideia imposta a partir do exterior. Isso é um processo usurpatório, é uma usurpação do modo de pensar das pessoas. De modo que nós temos que defender o direito de decidir, que a pessoa tem aquele direito de decidir a orientação dela, o que ela quer na vida, a educação que ela tem, o que ela prefere. De modo que nós aqui, por exemplo, eu indico o livro, mas não impõe nada. Nosso negócio aqui tudo é na base do princípio da descrença e o problema da gente ter o debate, senão não vai. A gente não pode querer modelar as pessoas e nem tem o direito de fazer isso. Isso aí chama-se lavagem subcerebral. De modo que nessa questão da biblioterapia, eu já vi muito disso nas religiões. Se indica muito o livro para doutrinar a pessoa claramente. Então, é necessário sempre lembrar do princípio da descrença. Eu indico livros, mas eu falo no princípio da descrença. Eu não quero doutrinar ninguém. Eu aviso, eu informo, eu indico quando me pedem. Na comunicação escrita, partindo da premissa de que a consciência evolui e que em comunicologia a evolução da consciência nos leva à transmissão de pensamento, não seria paradoxal a aplicação de técnicas escritas? Não. Porque quando você faz uma escrita, a pessoa que lê, você está transmitindo o pensamento, só que tem grafado. Ele não é direto, mas indiretamente ele é. É uma telepatia igual às outras. É um monte de autor que já dessomou há séculos que estão fazendo telepatia com a gente. Vamos lembrar disso. Então a transmissão de pensamento que está fixada, ela é tremendamente importante. Pois é a colheita intermissível, pois é. Agora, a outra pergunta. Os efeitos de uma intrusão negativa consciencial ou energética de um ambiente, percebida fisicamente como pressão, incômodo, ou dor na nuca, ou ainda num dos lados da cabeça, poderiam continuar ainda por um certo período de tempo, mesmo depois de uma desassimilação ou encaminhamento de uma consciência, ou simplesmente poderiam indicar que ainda a desassimilação total não foi realizada. É a última hipótese. Isso mostra que a desassimilação total não foi realizada, só começou. Ficaram algumas para trás. Essa pergunta veio do Uruguai, tá? Quero falar para vocês. E-mail tem disso. Esses e-mails nossos aqui, que é o Teller.
Qual a sua opinião sobre o PAI, o Programa de Aceleração da Erudição? Até que ponto a erudição serve para a interassistência? Até que ponto corre-se o risco de fortalecer o ego e a vaidade? Olha, é uma beleza fortalecer o ego e a vaidade com a erudição, com conhecimento. Isso é a tarefa do esclarecimento. É o que nós queremos. Agora, a tarefa do esclarecimento, sem lavagem cerebral, sem fazer a cabeça de ninguém, mas mostrando, ó, estudem isso, vê como é que é, observa. Outra coisa, se nós formos pensar nessa bobajada que tem, não, com isso eu vou criar interprisão grupo kármico, eu vou ficar preso a uma dívida kármica. A gente não faz nada, o professor nenhum vai dar aula. Não, já pensou? Nós não vamos ter mais professores. Poderia comentar acerca da interassedialidade e o risco dos acidentes de percurso para a psique? Sim, acidente de percurso é o seguinte, se uma pessoa tem acidente de percurso, se tem outras que são incautas ou que não têm desassimilação, aquilo pode passar para elas. Por isso que é que eu falo aquela questão de quando tem uma rede ou a reação em cadeia de acidente de percurso, a hora que bate em mim, eu procuro cortar, sempre que eu posso. Aquela questão dos 15 minutos de espera, que a pessoa não veio, eu vou em frente. Então, isso aí é o corte do processo da interassencialidade de grupo. Agora, então, veja, vamos estudar esses riscos desses acidentes. Uma coisa muito séria, eu quero lembrar aqui, que tem relação com isso. Vocês sabem que há um problema da ectoplasmia e da energia consciencial. Uma mulher trabalha numa repartição, e lá tem várias mulheres que trabalham com ela. Com o passar do tempo, elas ficam amigas. Com o passar do tempo, todos os processos dos períodos menstruais ficam mais ou menos na mesma época. Agora, uma coisa séria. Nessa repartição, se chega uma mulher que está com a tensão pré-menstrual, e aquilo pode alterar lá o ambiente, se é muito forte, se a pessoa tem muita energia, aquelas mulheres que estão ali, se não tiver desassimilação, elas vão ter dor de cabeça, vai pegar o locus menor de resistência, quer dizer, qual o lugar mais fraco que ela tem. Se é uma dorzinha de barriga, pode dar uma desinteria, se é um processo de estômago, pode dar um mal-estar, se é uma cefaleia, pode dar uma hemicrania ou hemicrania, quer dizer, uma dor de cabeça. Isso tudo devido ao quê? Aquela tensão pré-menstrual da energia que está ali. Aquilo, então, envolve o processo. E as mulheres têm corpos que nós chamamos de ginossoma. São iguais. Então, aquilo pega. Então, veja, isso aí é um tipo de interassedialidade grupal. Eu estou só lembrando que essas coisas existem. Outro que é muito sério nisso aí, são aqueles processos históricos. Por exemplo, naquele convento, as freiras, uma entrou num período histérico lá, que eles chamaram na ocasião, devido a uma semi-possessão. Na mesma hora tinha 8 que estavam tudo alterados. Daí a pouco o convento todo estava histérico. Tudo que estava trabalhando lá. Outra coisa, o meu caso lá em São Paulo, que eu estava no hotel, quando então tem lá aquele grande show, e as moças todas me chamaram, eu vi que tinha uma que estava alterada, eu cheguei lá, o Medina para mim falou, dá um jeito, porque está todo mundo histérico, todo mundo alterado. Como é que eu fico com o show, a situação? Tudo é o problema da interassedialidade. Eu já vi isso. Eu vi isso em centro espírita, vi isso em um monte de condições. Gostaria de entender exatamente o que é assédio consciencial, quais são as suas implicações. Olha, seria bom você ler os nossos livros, porque a gente está falando nisso. Uma boa coisa seria ler o Homo Sapiens Urbanizatus, que tem uma ideia maior, né, do que é que se passa. Agora, a outra que o conscienciograma também tem muita coisa. Poderia ser generalista e afirmar que o planeta Terra vive em uma interassistencialidade grupo kármica constante, já que seus integrantes possuem rabo preso com alguma coisa? Até um certo ponto, sim. Mas, olha, isso é devido à evolução. O nosso maior rabo preso é com a subhumanidade. Pensa nisso, a maioria não pensa nisso. Se minha abordagem estiver correta, como viver em sociedade sem ser conivente e interassediado? Qual a dica? Por exemplo, uma pessoa que come carne, ela tem uma interassedialidade. Nós todos aqui, a maioria aqui estão comendo carne. É quase impossível viver hoje sem isso. Então, vamos pensar nisso. Agora, a interassedialidade começa pela desassedialidade pessoal da pessoa lúcida, a consciência lúcida.
Olha bem a sua, vamos dizer, incorruptibilidade cosmoética. Tenho 28 anos e meu foco atual na conscienciologia tem sido a solução das minhas principais deficiências. Para isso, procuro analisar as minhas reações, sentimentos em diversas situações. Olha, esse é o problema de nós todos aqui, não tem novidade nenhuma. Isso é da consciencioterapia, da conscienciometria, etc. Ocorre que me sinto insegura em aprofundar essa análise com receio de evocar consciência relacionada a vidas anteriores, estado patológico de consciência e energia de baixa qualidade. Como fazer nesse caso? Devo insistir? Devo apenas anotar e voltar nessas questões quando tiver gabarito para isso? Não. Enfrente agora. Se você medrar, elas tomam conta de você. Que se você já está assim, é porque já tem algum fumaça de morte que mexeu na cinza, deve ter uma brasa viva. Está na cara. Enfrente agora, hoje, já. Isso é que é o ideal. Agora, gente, empregada não consegue registrar o sumiço do filho. Está aqui. Cotidiano, Folha de São Paulo, do dia 24. Lembra daquilo que eu falei aqui? Que disseram que tem isso, que não sei o quê? Veja, o oficial, é o que eu falei, eu estava certo. Olha o fato, está aqui, a meu favor. Está certo? Empregada não consegue registrar o sumiço do filho, que é um deficiente auditivo. Maria da Silva segura a foto do filho desaparecido, Gustavo Pascoal. Está aqui. Quem quiser ver, está aqui, que é o fato que nós falamos. O Hernandes é que pegou aí na folha. Agora, outra coisa. Relatório das visitas do site da Tertúlia, vocês sabem, nós estamos em outubro, né? E nós estamos falando aqui agora junto com o de setembro. As coisas continuam um pouquinho a mais. Todo mês aumenta um pouquinho. A média diária de visitantes fora, de março a setembro, está aqui. Agora, em setembro, foi 517 pessoas. Agora, de março a setembro, na questão aqui do total de visitantes por mês. O total do mês passado foi 15.536. Agora, tem aqui os números absolutos de visitantes únicos, dados completos, com tudo quanto é. Se alguém quiser ver, está aqui o total aí do online. Agora, interassedialidade. Eu queria falar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Aqui a gente falou um dia sobre o processo de recesso projetivo. Esse recesso projetivo, muita gente confunde isso como sendo um assédio. Então a pessoa, às vezes, ela vem para cá, ela que fazia projeção todo dia, ela para. Porque ela começa a estudar a projetabilidade, lá no Instituto acontecia muito disso. E ela entra em recesso, ela acha que está assediada. O Instituto, a Conscienciologia, não tem nada a ver com isso. Aqui seria bom a gente lembrar determinados processos, principalmente da síndrome da insegurança, ou da perda da inocência, que é também a chamada perda da oportunidade, ou da espontaneidade amadora. Então, vamos ver se a gente entende bem isso. Uma pessoa, ou a maioria das pessoas, durante a adolescência tem projeções. Essas projeções são espontâneas, quase instintivas. Aquilo acontece quase de uma maneira assim, artística, próprio mesmo da adolescência, um problema espontâneo. Ela começa a estudar, aquilo para, por causa do recesso projetivo, porque ela começou a colocar o mental soma naquilo que não tinha antes. Que era só na base de psicossoma, só na base de emoção. Então aquilo paralisa. Então é uma perda da inocência. Veja bem, é também a perda da espontaneidade amadora, porque a pessoa vai começar a ficar profissional. Então ela vai ver que a maioria daquilo que ela chamava de projeção, às vezes era sonho lúcido, um pouquinho, era onirismo, era só sonho, era imaginação, era fantasia. Agora, então, isso é a insegurança da pessoa. Agora, então, vamos entender. O recesso projetivo, ele existe para levar a pessoa dessa fase, entende? Vamos dizer, espontânea, amadora, instintiva, para um processo profissional racionalizado. Isso aí tem que pagar um pedágio. Agora, seria bom a gente lembrar desse negócio de pagar o pedágio, que é a perda da inocência e da insegurança, que dá espontaneidade amadora. Então eu vou mostrar duas anedotas para vocês. Primeiro é aquela que muita gente faz comigo, que chega aquele menino para mim e fala assim, ô professor,
essa sua barba longa, quando o senhor vai dormir, que está fazendo muito frio, o senhor põe por baixo do edredom ou por cima do edredom? Você sabe dessa piada, né? Então o cara passou sem dormir o resto da noite, ficou com insônia. Isso é chamado de insônia do barbudo. Isso é uma anedota antiga, muito grande. Agora, por que é isso? Porque o cara nunca pensou, ele faz aquilo instintivamente, é espontâneo. Então, ele nunca pensou se ele põe por baixo ou põe por cima. A maioria põe por baixo mesmo. Agora aqui, ó, deixa eu só falar outra coisa. Existe a outra anedota, que é a síndrome da paralisia, da centopeia. Então, por exemplo, a centopeia, eles perguntaram para ela, quando é que você movimenta uma de suas pernas? A partir disso, ela ficou inteiramente paralisada, incapaz de avançar um passo sequer. Você está entendendo? Então, essa é a chamada síndrome da paralisia, da centopeia. Entendeu? Ela nunca tinha pensado como é que ela movimenta as pernas. Na hora que começa a pensar, começa a vir a autoconscientização disso. Estuda agora isso em relação ao excesso projetivo. Eu acho que aí fica mais claro. Porque aquele dia eu não quis entrar nisso, que teria que falar uma opção de coisa aí e tal, do jeito que eu acabei falando aqui agora para vocês. Mas tem lógica isso tudo? Vocês entenderam tudo que eu falei? Está tudo claro? Agora, lógica é lógica. Eu quero lembrar para vocês que o amarelo já está começando a se juntar lá no tertuliário. E em cima também já está quase tudo fechado. A coisa está séria. Aqueles tipo azulejo, as cerâmicas, sabe? Já está sendo colocada também em cima, o negócio já está bem melhor. De modo que o tertuliário está começando a nascer. O trabalho de parto já teve início. Pode falar. Valdo, o Aldous Huxley escreveu um livro, Os Demônios de Ludã. Tá? Não valeria a pena colocar aqui na bibliografia específica? Dá para a Rosa aí todos os detalhes, nós vamos ver isso sim. É uma boa. Com você aqui, eu vou aumentar essa bibliografia. E a cinematografia também, a cinegrafia. Isso vai ser importante. Quem é que está aí com a... É você? Você podia comentar aqui na frase enfática sobre Sim. esse nível capaz de afastar os assediadores? O que é isso? Que padrão é esse? O nível capaz de afastar até os assediadores dessa física. O problema é o seguinte. Quando uma pessoa se junta a outras e aquilo forma um ambiente muito forte de um holopensene específico sobre determinada ideia, aquilo muda o holopensene. Por quê? O que é o holopensene? Eu já expliquei isso aí muitas vezes. Ele é egrégora. Egrégora é o seguinte, alguma coisa que bate lá, não entra. Aquilo fica, sabe, imissível e, como é que é? Refratário. Não permite que entre. Então, quando tem um assédio muito grande, por exemplo, da máfia, se você quiser entrar com um assédio diferente para assaltar um banco diferente, os mafiosos não vão querer. Você não tem nem ambiente para entrar lá. Que eles não querem sair do sistema deles. Por isso que tem gente, por exemplo, no Jogo do Bicho no Rio, eles achavam que o Jogo do Bicho era melhor organizado do que a polícia. Pois é, o crack não entra no Rio de Janeiro, só em São Paulo, veja. Entende? Então, é o ladrão que entende o outro ladrão, que perdoa o outro ladrão. Tem 100 anos de perdão, aquele negócio todo, é o ladrão. Então, veja, isso é o processo marginal da questão. Então, entre os assediadores, eles têm, vamos dizer, as províncias, as paróquias e os territórios. Então, você vai ver, os padres têm a paróquia, no Rio de Janeiro tem também paróquia, cada um tem a sua, o morro tal é do fulano, o outro é do fulano, tudo é assim. Então, há um processo geopolítico violento sustentando o holopensene baratrosférico, entende? E ali é quase que incomunicável, é difícil de ter acesso. Isso aí é um fato. Olha as favelas do Rio, como são fechadas em matéria de tudo. Eu sempre que eu trabalhei em favela, na época que não havia tanto narcotraficante, já era difícil. Como é que fica? Agora, aqui eu tinha entendido assim, que eles, essa condição de afastar os assediadores extrafísicos.
Não, é Aí, físico e extrapolando, extrafísico. no caso- Agora, vamos começar primeiro pelos intrafísicos. Por exemplo, você quer maior assediador do que um ditador? E esse todo mundo vê. Por exemplo, você quer assediador maior do que esse Chaves? Ele agora foi apelar para a Rússia para poder mexer aqui na nossa casa, aqui embaixo, na América Latina. Você quer maior assediador do que esse Bush? Agora, gente, eu estava olhando o Bush falar agora. E vocês sabem, eu li muita revista na minha vida, muito gibi, muita coisa na vida. Então, nós temos aí até uma coleção da revista Mad. Você sabe, alguém já leu? Gente, aquele cara é um profeta. Quem criou o Mad é um profeta. Seria bom rever aquelas revistas todas, que nós vamos ver o Bush lá, com tudo que ele está fazendo. Até ele aparece. Não, é a cara dele. Tudo, a orelha, a cara achatada, tipo, entende? Cabeça chata, o cabelinho, a coisa toda aqui, o rosto triangular. Quer dizer, esse cara previu a vinda do Bush. A gente precisava de pegar, e alguém fazer até um artigo sobre isso, mais sério. Eles já procuraram imitar o Bush com médio, mas ninguém estudou para ver. Agora, gente, o cara previu, agora quantas décadas que ele criou o médio. Agora, não precisa de retoque nenhum. É o Bush em tudo. A loucura, a ignorância. Agora, ó, eu aconselharia aqueles que estão estudando as coisas de política recorrer à revista Mad. Nós temos coleção dela lá na holoteca. Seria bom ver isso. Não, seria bom ver várias, pois seria bom. Eles pegarem e falar o Bush Mad Bush, tudo é a mesma coisa. Eu vou te contar, fora de série. Valdo, você falou agora do Chaves. Hoje eu vi uma notícia que Caracas, depois que o Chaves entrou, a cidade mais violenta do mundo, mas assim, bem acima do que as outras. Quer dizer... Mas é que ele sustenta tudo pela ditadura dele, né? Hoje deu na televisão, hoje cedo. É para não ter reação popular. Pois ele sustenta tudo pela ditadura dele. Mas isso aí é perguntar. Teve a questão do Brizola no Rio. Agora, ó, os russos estão entrando nisso, isso ainda vai dar muito gado, porque estão dando dinheiro para ele também agora. Eles fizeram agora empréstimo para a Venezuela. Então, você já viu, por causa de armas e outras coisas mais. O Equador lá com a questão da multinacional brasileira. E aí eu queria isso ainda vai criar muito galho fazer ainda. um paralelo com o Brizola, que também... Tomara que quem entrar nos Estados Unidos lá seja um cara fortão, que não seja mais um doido. O gigante é manso. E o Brasil não Não, mas esse é o Lula, né? O Lula que é fraquinho, coitado. Que você sempre fala. Vamos ver quem é que vai entrar aí para ter alguém. Senão nós estamos perdidos. O Brizola, quando foi governador do Rio, ele aumentou em muito o problema da violência. Aí, Não, mas ele será que entregou o Rio de Janeiro para os Chaves não está fazendo a mesma narcotraficantes coisa? e para o morro. Todo mundo sabe disso. E ele ia para o Uruguai e ficava nas fazendas dele. Depois ele vinha para o Rio, mas ficava lá longe, bem longe, lá do Recreio dos Bandeirantes. Tinha um lugar lá que ele ficava. Eu sei disso tudo, porque na ocasião eu estava lá e sofri as consequências disso desde o primeiro dele, por causa das minhas empresas. Depois eu fechei tudo lá por causa disso. Tudo que você tinha que entrar, tinha que pagar para mais 9 atrás. Era aquele que fazia, entende? Que fazia ali e mais 9. Não é fácil. Isso tudo eu passei por isso e vi. Para você tirar um alvará, tinha que pagar os outros. Agora, foi o Brizola que fez isso. O primeiro governo dele, ele chegou e abriu as portas do palácio para o morro. E foi para o Uruguai. O povo ficou no palácio. O povo não gosta de falar muito nisso, porque o Brizola era o cara mais político desse povo todo. Dos antigos, era o mais vivo deles. Todo mundo tinha um certo medo dele. Mas ele não tinha assistência extrafísica de jeito nenhum, porque eu examinei ele uma vez no aeroporto. Ele era difícil.
E outra coisa, ele era de briga, ele era da ver o circo pegar fogo. Ele começou tudo assim. Eu lembro dele no rádio. Eu estava lá em Uberaba na ocasião. Ele estava assulando todo mundo para entrar numa revolução no Brasil inteiro. A ocasião, o negócio foi esse. Tudo nasceu da conversa dele pelo rádio. Sim. Na página 6, no Caracterologia, no item 1, líder, a liderança mesmo contra a vontade. Nesse contexto aí. Comenta o que existe aquele ator contra a vontade, o líder contra a vontade, o ícone contra a vontade, o herói, apesar de tudo. Existe isso. Então, são pessoas que são levadas a determinada coisa, sendo que elas não gostam daquilo, elas não se dão bem. O Lula, por exemplo, ele gosta de mostrar, exibicionismo, mas ele não gosta de ler. Ele não frequenta o processo de executivo. Ele quer mais aparecer, mas ele não é executivo. Então ele é presidente, apesar de. Isso aí tem vários nomes para isso. Agora, o Bush, ele também não gosta do processo de estudar as coisas, ele quer guerrear. Tudo dele é levar para a guerra. Todo o dinheiro que ele gastou, você sabe que ele gastou 3 trilhões, né? Se não tivesse gasto, não teria nada desse processo aí. Eles iam socorrer na hora, ia ter mais dinheiro e tal. E outra coisa, só esse dinheiro, lembra que eu falei que isso era pouco? Falei isso aqui há muito tempo. Agora já passar para 800, vocês viram? Não é mais, é 800 bilhões. E isso aí não adianta. Já tem gente que está falando num trilhão. Mas mesmo assim, ninguém sabe para onde vai isso ainda, não. A situação é de stand-by. Olho vivo. Cavalo não desce escada. Você acha que deveria ser feito o quê? Realmente fazer esse socorro ou não? Do jeito que está aí, eu não posso te falar, não. Eu precisar de ver alguns relatórios, ou fazer algumas perguntas para quem entende. Como é difícil, eu não posso dar palpite nisso aqui à distância. Tudo seria palpite. Mas dar uma opinião sensata, séria, oportuna, eu preciso ter mais dados. Valdo. Para mim, o buraco é bem mais embaixo, é o dobro disso que estão falando aí, para começar. Se o furo é esse, aí precisa de mais de 1 trilhão, possivelmente 1,5 trilhão, mas isso não resolve. Isso é só para tapar o buraco de dente, para a pessoa poder comer ainda alguma coisa. Mas do ponto de vista da aprendizagem, ou de regular realmente isso de maneira correta, muita gente defende que não deveria ter intervenção do Estado e deixar a coisa estourar. Se não tiver, vai afundar tudo. Mas aí afunda o mundo inteiro, vai ser pior. Eu acho que aí agora é o processo do paliativo, às vezes, é preferível do que deixar o doente caminhar sem medicação. Às vezes é bom paliativo. No caso aí, às vezes, é bom até o pseudo-pílula, em certas coisas. Placebo. Tem certa coisa que não tem saída. Gente, é feito dominar, mas isso já existe. Agora, eu tinha falado disso há muito tempo, nós estamos esperando essa bolha estourar. Eu falei assim, a próxima vai ser o creche. Isso aí é o creche. O de hoje, eu vou repetir o que eu já falei aqui, é muito pior do que o 929. Só que agora tem mais gente, mais dinheiro, e eles estão preparados para isso. O estouro já não dá tanto estilhaço negativo do jeito que dava. Os estilhaços são muito maiores, mas já há muito mais barricada para enfrentar. Entendeu como é que é? Então não aparece tanto. E outra coisa, o mundo está muito mais rico, né? Conectado, né, Valdo? Com mais riqueza, você aguenta mais prejuízo. Quanto mais riqueza você tem, mais prejuízo você pode mandar. Que a gente aguenta. Entendeu? Valdo, eles fizeram uma comparação com Roosevelt. Não, o Roosevelt era o melhor. Pois é, porque ele conseguiu liderar. Não tem líder. Os Estados Unidos não tem mais eleger esse cara e reeleger o cara. Lá não tem liderança. Também que quem vai depois fazer sucessão. Não, quem entrar aí agora está no buraco. Não tem nenhum grande líder nos Estados Unidos atualmente. Não há Roosevelt mais. Não tem jeito. Agora, veja, precisava de entrar talvez um judeu desses bons de cabeça dos Estados Unidos para entrar nisso. Eu joguei energia lá em cima deles. Pelo meu caso da Cábala, às vezes é um negócio que funciona. Está entendendo? Vê se aparece um que é desconhecido no meio dos judeus para ele assumir alguma coisa.
Porque, afinal de contas, Estados Unidos, Israel é a casa deles. Ele está mexendo agora no ouro. O ouro é deles. Valdo, o vice do Obama não é judeu? Hein? O vice do Obama. Sei, mas precisava de vir uma pessoa que senta e fala, todo mundo cala. Entendeu? Falou, a água parou, a chuva para, tudo para. Lá não tem isso, está faltando essa liderança. Está faltando no mundo, né? Não existe isso. Saiu até na Veja, agora dessa semana, justamente uma matéria falando da ausência de liderança. Você atribui isso a quê? É a questão da Reubeck, essas contas? É o problema, porque tá uma ausência não, é o problema da né? negligência e indiferença total quanto à política. Os americanos, mundo, igual né? os brasileiros, nós estamos contra isso. Ou quase o mundo todo, não é todo mundo. Na China não é assim. Mas é. Está entendendo? O problema é a indiferença com o processo político. Por que é que eu vivo falando aqui para vocês, de vez em quando divide uns aqui, para politizar mais a cabeça de todo mundo que está aqui? Os brasileiros estão muito despolitizados. Agora veja, mesmo politizando, já é um problema. Olha a Argentina, é muito politizada, olha lá o que dá. Está tudo buraco. Então é preciso de politizar e elevar o nível. Fazer o povo estudar, entendeu? Ter debate, jornal de debate. Está faltando um jornal de debate aí. Mas, por exemplo, onde é que estão... Agora, o que sai é sempre alguma coisa assim do negativo, tudo para a esquerda, essa bobajada toda. Está a academia, a universidade tudo na esquerda, está o Caros Amigos na esquerda, são as coisas assim. Aqueles que falam muito, tudo é da esquerda. Quer dizer, isso não resolve, isso tudo é besteira. Esquerda e direita já era. O que interessa é ver a sobrevivência geral. Boa. Isso é que está faltando. Mas eu pergunto assim, por exemplo, no passado tiveram vários exemplos de liderança. Esse povo, cadê? Diluiu? O que houve? Que agora é muito mais difícil. Você tem que ver que as conselhas estão aí dominando tudo. O problema de tóxico, essa situação toda. Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, ele é mais dirigido, em primeiro lugar, pelos narcotraficantes. Em segundo, parece são as milícias. Em terceiro, são os policiais que não são nem do governo, nem das milícias e nem dos narcotraficantes. Então, eles criaram um terceiro poder. E quarto, é o quarto poder, que é o institucional. Agora, aquele nosso amigo é o da Alerj, esse que é o governador. Ele, você sabe, é só ler o Hélio Fernandes, você vai ver a história dele, a autobiografia, a biografia dele. Então, não tem jeito, é o Rio de Janeiro. Agora, veja, o Rio de Janeiro, sendo dominado, aqueles núcleos que tem os enclaves, o Rio de Janeiro está loteado com enclaves de marginalidade. Aqui eu não entro, ali é o fulano que entra, aqui é o fulano, igualzinho narcotraficante. O governador está ficando cada vez mais exprimido num determinado campo e não faz nada. A verdade é essa. Agora, veja, criaram a polícia que não pagam bem os policiais, eles também já criaram a força deles. Então, veja, narcotraficante, milícia, policiais, governo. São 3 governos paralelos, 3-1. Vergonha. Agora, o Brasil nunca passou por isso. Para onde vai isso? Volto. Isso pode ter, algumas coisas que já estão ocorrendo, são pequenas guerras civis, né? Que existem no Rio de Janeiro. Por exemplo, guerra civil de bairro, de morro, isso já tem, está bem claro. Todo dia está lá. Gente, eu estava olhando, por exemplo, na televisão, está igualzinho à época do Vietnã nos Estados Unidos. Eu lembro disso nos Estados Unidos. A guerra do Vietnã só se falava em milhões, e soldado que morreu e o negócio que era. Isso é na época do Vietnã. Foi por isso que depois não deixaram nunca mais transmitir. E foi aí que veio a derrota dos Estados Unidos, que aquilo ficou no mundo inteiro, que foi um fracasso total desde o Vietnã. Que eles fracassaram, eles erraram, perderam a guerra. Isso, eles não gostam de falar, ninguém aí gosta de falar, mas é a verdade, tudo isso. Então vinha gente morto todo dia. Agora veja, você pega hoje a televisão, era assim até alguns meses, ou até um ano aí para trás, o caso todo era o seguinte, veja bem, era só Iraque. Então aparecia o povo. Morreram tanto. 70 feridos, 6 mortos. 70 mortos, 140 feridos. Isso todo dia. Ainda tem. Mas agora não. Agora é o Rio de Janeiro. Morreu tanto. Tantos policiais. Você vê o policial subir no morro, o outro com a metralhadora. Mas isso é todo dia. Então, veja, já chegou para o Brasil. Já não é mais Iraque.
Já não é mais Vietnã. Brasil. É o Rio de Janeiro. Está ali. Agora, ó, daqui a pouco vai ser São Paulo, Porto Alegre. Como é que fica? Onde é que está o governo? Agora, vê, tudo porque o governo de Brasília é fraco. Se falta liderança em Brasília, a liderança lá é apenas populista, para fazer média com o povão, que é a massa humana impensante. Soltar dinheiro, acalmar todo mundo e ficar por isso. Então, veja, não há um processo de conscientização de nada. A educação foi jogada no buraco. Está todo mundo estudando, um monte de gente, tem muito mais gente estudando entre aspas, do jeito que tinha antigamente. Mas ninguém sabe nada, ninguém sabe uma carta, ninguém lê direito, ninguém está nada. Está aí, fizeram os exames agora, comprovaram isso tudo. O Brasil está na rabeira do processo da educação, junto com alguns países da África. Presta atenção. Piorou tudo. O Brasil não era assim, não. Então, Valdo, eu queria falar justamente dessa época anterior aí, porque teve uma época da UDN, do PSD, que havia uma oposição que era uma oposição implacável, mas que não tinha o rabo preso no sentido assim, de fazer a crítica. Não, e quando aparecia, eles liquidavam com a coisa Olha errada. só aquele nosso amigo que tirou a fotografia de cueca. Ele perdeu o mandato no Rio de Janeiro. Acabou. Olha só o que aconteceu com o Benedito Valadares, com a sujeirada dele. Ele virou piada nacional, acabaram com ele, uma opção de coisa. E tem um lance... Agora, veja, hoje, se for fazer isso, tem quanto? Tem 1.000. Outra coisa, são 22% da maioria dos candidatos a essa eleição, tudo tem BO. Alguns já tiveram na cadeia. Ficha suja. Como é que fica? Agora, hein, Valdo? Então, assim, essa questão, a esquerda, no caso, a oposição, com o rabo preso, a gente achava que era assim, não, quando a esquerda tomar conta, a direita vai, né, vai acabar com isso. Hoje em dia, a direita, por exemplo, está com o rabo preso também, estava com o rabo preso na época, não conseguiu fazer... Agora tudo tem maracutaia atrás. Na questão do mensalão, por exemplo, foi uma vergonha. O PT entrou nessa. No Brasil, o processo é do PT. Eles entraram com dinheiro, fizeram a armação com os bancos, arranjaram muito dinheiro através desses outros bancos que tem aí, que chama seguradora, processo de dinheiro disso e daquilo. Resseguros, né? Então, tem outros nomes aí de... todas essas firmas de processo de finanças. Fizeram, então, maracutaia com isso tudo. Então, a hora que soltou o dinheiro para todo mundo, e todo mundo está preso, ninguém pode falar mais nada, todo mundo está com o rabo preso. Essa é que é a verdade. E aqueles que ficam, que ainda estavam, que era reserva moral, eles arranjam, inventam as coisas, grampeiam o cara, faz o diabo. E acaba, né? Essa é a realidade nossa, que nós estamos aí. Agora, veja, as Conselhos já estão começando a aparecer na liderança. Lá no Rio de Janeiro, estão mandando as tropas todas para que não faça pressão em cima dos camaradas, para votar só na turma dos narcotraficantes. Que eles todos têm candidato. Uma outra coisa, vocês sabem que não pode levar nada que tire fotografia na Câmara de voto, né? Não pode, porque senão você marca o negócio. Você não pode entrar lá com nenhuma coisa que tire fotografia. Está aí, é regra agora deles. Então você veja, até isso nunca aconteceu, um nível desse. Já pensou? Hoje é um monte desses celulares que tiram foto. Como é que vai ser? Você acha que isso vai ser bem feito? Como é que vai? Agora, Valdo, aquela questão, por exemplo, do Valfrido, né, que a origem do mensalão estava lá no PSDB, lá atrás, e por isso o PSDB não conseguiu tirar o Lula e ficou aquela vergonha, todo mundo amarrado, ninguém entendia por que depois daquele escândalo todo, ninguém conseguia cair, ninguém saía. Tem culpa do cartório. Eles acharam que ele não ia se reeleger, não fizeram impeachment onde tinha que fazer, acabou se reelegendo e está tudo do mesmo jeito. Você acha que daí que vem essa amência política atual? Não, a coisa vem de trás, né? Os processos é da época do Collor, etc. O negócio é por ali. Essa indiferença política. Muita coisa também devido à Redentora, né? A Redentora. Sabe o que é a Redentora? Revolução de 64. Essa revolução acabou com certas gerações de políticos, a situação toda. Muita coisa foi por água abaixo. Professor Valdo. Isso aí piorou. Só para reforçar, a orientação, a ordem de não levar fotografia à máquina, porque
no Rio de Janeiro, foram denunciado que os clubes do tráfico emprestava a prova para ele votar, para tirar foto. E tirar eles foto, votaram para garantia... Agora, vê, tudo é o narcotraficante. Agora é o que eu falo. Os narcotraficantes estão mandando mais no Rio de Janeiro do que todo mundo. Uhum. O maior poder está com eles agora. Eles tinham que provar. É seríssimo isso. Essa questão que você falou da politização, na Argentina não deu certo, talvez foi focada no populismo, sei lá, talvez isso. Não, e eles colocaram mulher lá, o negócio todo foi Evita Peron, com os negócios todos que deu para trás. Depois as mulheres todas que entraram, a Evita, gente, era prostituta. E a origem do Peron... Agora, a prostituta mandar no país é uma coisa terrível. Eu lembro, eu estive lá na Itália, na Argentina, eu sei disso. O Peron era considerado, ele apoiou o nazismo. Mas, ao mesmo tempo, falavam que era... Por isso que esse negócio de esquerda e direita, uns falavam que era direita... Ele queria ficar na frente e queria nadar em dinheiro para poder dominar. O negócio do Perón é esse. Outra coisa, ele tinha a cabeça pequena, né? Ele não tinha muita inteligência. A Evita Perón é muito mais inteligente, muito mais comunicativa do que ele. Foi ela que colocou o Perón para frente. Essa que foi a verdade. Mas essa politização... A Evita era um senhor charme. Entende? A politização... Força presencial, inteligente. É uma senhora prostituta. Então, todas agora, veja, a maioria dessas são, né? Parece que entrou uma outra lá na França, eu não sei como é que ela é. Mas eu não sei se essa é inteligente. Também é do mesmo nível. Porque até hoje o peronismo tem uma influência tremenda lá, e essa politização... Sim, mas o problema todo é o populismo. Tudo lá caminhou, foi por causa do populismo da Evita Perón. Agora, ali desviou tudo, piorou tudo. Em cima disso, eu queria perguntar... Aqui é a mesma coisa, o populismo do Lula. Isso aí eu já não sabe para onde vai. Eu queria perguntar que você falou que é bom a politização, mas você poderia explicar que tipo de politização? Porque, dependendo da politização, pode até... Não, é depolitização. Você é contra, o outro é a favor, o outro dá o contra, o outro é da esquerda, o outro é da direita, o outro é de cima, o outro é de baixo, o outro é underground, o outro é mais evoluído. É isso. Precisa de haver debate, discussão. Tudo tem que ser levado à ordem pública. O povo tem que saber o que é que se passa. Gente, não tem nada. A situação está tudo aí. As televisões estão tudo praticamente compradas. Os jornais, a maioria, não falam nada de certas coisas. Quando fala, já é porque esse aqui pagou mais do que aquele. Está tudo assim. Então, veja, essa é a realidade nossa, da reurbanização. Mas fundada na diversidade, né? Porque... Diversidade. Outra coisa. Vive la différence. Quer dizer, o negócio todo é o pensamento divergente tem que vir à tona. Isso é que falta, é o pensamento divergente. Por que é? O que é que eu falo aqui? Nós não podemos ter um pensamento só aqui dentro. Tem que ter pensamento divergente. Por exemplo, é muito bom quando vem as heterocríticas, tudo em cima da gente. É assim que a gente aprende. Venha. O problema é esse. Heterocrítica. Eu vivo falando isso aqui. Pensamento divergente. É o que faz mais evolução, mais depressa. É o que clareia tudo. É o que faz mais tares. Pensamento divergente. Admiração, discordância. Eu vivo dizendo isso aqui. Princípio da descrença. Não acredite em nada. Faz você. Vai em frente. Experimente. Veja o que você... Qual a conclusão que você chegou? É o que nós precisamos. Essa politização é que eu estou falando. Eu queria que você analisasse também essa popularidade do Lula, que isso ainda vai ser nefasto para o Brasil. Nefasto. Isso é nocivo. Por enquanto está tudo bem, que ele está indo na onda do processo da economia. Mas isso é nefasto. Todo populismo acaba dando a cabeça do povão. É o próprio povão que faz isso. Ele que aplaude, ele que leva. O que você prevê de consequência, Valdo, daqui a pouco com isso? Porque até agora vamos ver se não tem nenhum problema de extremismo, de radicalismo nessa história. Aquele negócio de ditadura, sei lá, vocês querem fazer disso aqui uma ditadura mesmo? O Ford de São Paulo, os caros amigos, essas coisas todas que tem por aí, vamos ver o que dá, né? Vamos torcer para isso não acontecer. Mas agora, precisa de politizar, o povo precisa de saber disso. Precisa de ler. Por isso que eu toco aqui no assunto de vez em quando, porque não adianta nada. Você está querendo fazer tarefa de esclarecimento, deixando que a casa começou a pegar fogo, as cortinas já queimaram, o negócio está tudo aí, o colchão já foi para o espaço, você não fala nada, a gente tem que começar a falar, né?
que está acontecendo, pelo menos para o povo saber. Como deve ser a politização do conscienciólogo? É estudar o que é política. Isso leva para a sociologia, aquilo que eu falei aqui outro dia. Leva para o processo do Estado Mundial, leva para a holofilosofia do universalismo, e leva também a pessoa para estudar, além da sociologia, a politicologia, estudar também a antropologia, entende? E o processo da convivialidade, que é o processo mais sério da vida nossa, de vida grupo karmologia. Como é que nós vamos chegar dentro da sua área lá, da Max Proex, se não tiver isso? Como é que fica? Max Proex não é uma imposição de uma ideia sobre um grupo. É uma liberdade de todos os componentes do grupo pensar por si, mas visando, objetivando a mesma meta. O fim é o mesmo, positivo. Isso é que é a Max Proex. Então, isso às vezes falta, né? Agora, gente, eu tenho mais uma série de perguntas aqui. Hoje está fazendo um mês que comecei a fazer TENEPS. O que o senhor diz a respeito de eu sempre estou viajando a trabalho, pois sou guia de turismo e fico hospedado em hotéis. O que melhor posso fazer a respeito de ser neófito na TENEPS? Faz força e se prepare mais. Trabalhe mais com a TENEPS, exteriorizando mais energia através do estado vibracional. A minha recomendação sobre TENEPS é que uma pessoa que é mascate, ou vendedor, quando acabar com seus circuitos da dromomania técnica profissional, aí fazer a TENEPS. Se você já começou, enfrente a onda. Agora, prepare-se mais do que a média. Isso é que é o ideal. Não pare. Vá em frente. E confie no amparador. Agora, fique de orelha em pé. As duas. Em questionologia, o professor pergunta, vale a pena mudar o atual estado de coisas? O professor pergunta isso devido ao fato de muitas vezes a situação ser conveniente de alguma forma para a pessoa, é óbvio. Devido à complexidade de mudar certas situações, também. Mas a coisa é mais séria, porque a pessoa às vezes está com o rabo preso, tem culpa no cartório, ela está inerte, ela está imóvel, ela não pode mover, ela está paralisada ou paralítica. Poderia citar um exemplo de pessoa que foi bem sucedida nessa mudança? Olha, tem um monte de gente que existe por aí, né? O problema todo é o seguinte, são aquelas pessoas que são max dissidente. Todo max dissidente sai do desassédio de alguma coisa, porque ele foi para o max, uma condição max, maior, mais avançada. Então, estuda o que é a max dissidência, que você vai ver. Onde é que teve max dissidência? Aí você vai encontrar uma série dessas personalidades que saíram bem. Podemos afirmar que a conscienciologia é embasada numa linha filosófica do tipo platônica e maêutica socrática? Não, tem nada disso, pelo contrário. Nós somos mais como é que eu chamo lá? Sofistas. Porque os sofistas que eram os professores itinerantes, nós somos mais do sofista itinerante. Agora, o problema socrático, da maêutica, nós não somos da maêutica. Nós somos mais do princípio da descrença, que nem o Sócrates usou bem. E outra coisa, não somos platônicos, porque nós estamos com teoria e prática, é a teática. O que é a OIC? O que ela faz? A parte prática do processo de assistência, com a coisa toda que tem. O que é a Evolucim? Olha a parte prática. O que o Instituto faz? O que é os cursos de itinerância, a docência? Tudo é baseado nisso. Não é bem assim. Agora, nós somos mais sofistas do ponto de vista da pedagogia. Isso é verdade. O debate, sim, aí entra, mas não é maêutica. Eu, às vezes, faço aqui alguma coisa que parece a maêutica, a hora que a gente ri da pessoa, porque nós não estamos falando o nome dela. Mas na maêutica, a pessoa está na sua frente. É com ela. Entendeu como é que é? Pois é, mas agora o nosso aqui até às vezes é mais brabo, mas é mais esclarecedor e não é, vamos dizer, anticosmoético. Até que ponto que a maêutica socrática era anticosmoética? Ele era. Vamos pensar bem nisso. Pois é. Ele manipulava a pessoa e colocava a pessoa num porco danado, ou na porcada, total, lá pelas tantas.
Nós aqui não, a gente ri da pessoa, ela ri junto com a gente. Depois ela manda outra na mensagem dizendo, eu também ri muito aí da história. Então, isso é diferente. Então, veja, outra coisa. Nós não usamos aqui aquela técnica britânica do Sócrates. Vê se me entende. Sócrates era britânico muito antes da Inglaterra. Você sabe. E ele era carioca também muito antes, vocês sabem disso. Agora, veja. Vocês já viram como é que é o processo dele? A diplomacia que ele usava para levar a pessoa no porco, encantuá-la de uma tal maneira? Então, tudo é o senhor disso, senhor daquilo, mister isso, mister aquilo. Quer dizer, ele usava tudo a solenidade danada. Nós aqui não. É o soco na cara e a fratura exposta. Veja. Mas não é maiêutica. Vamos entender. Nem erística. É um processo de debate. Recentemente, identifiquei a existência de assediadores que usam meus próprios registros de memória, eventos negativos dos quais tomo conhecimento, enredos de filme de suspense e outros, para me assediar em momentos de grande pressão extrafísica. Tá certo, você está começando a entender. É isso mesmo. A pessoa é o seguinte, o assediador, justamente, ele pega aquele nó górdio, aquele busilis, aquilo que pega o locus minor resistência da pessoa e guarda. Na hora que precisa, ele dá. Por isso que eu falo, o maior assediador humano é aquele que guarda os documentos contra as pessoas. 50 anos depois, o dia que precisar, ele tira tudo da gaveta contra a pessoa e liquida com ela. Esse é o pior que tem. Isso ocorre em momentos que estou com mini descoincidência ou no período de sono. Como posso evitar esse tipo de intrusão? Olha, você tem que trabalhar com o estado vibracional, levar a coisa para frente e ver tudo isso que nós falamos aqui de desassédio. O caminho é por aí. Que existe o assédio, existe, mas você já localizou, agora é fácil. Esse aí é um assédio mental somático. Uma outra coisa, eu te dou os parabéns numa coisa muito séria. Você é mental somática e intelectual. Para acontecer isso, geralmente é com o intelectual. E outra coisa, para o intelectual, ou para a pessoa assediada descobrir que está com isso, tem que ser muito intelectual. Que geralmente não pega. Agora, se a pessoa pegou, é porque a autodesassedialidade dela, a autocrítica dela está muito alta. Parabéns pela sua autocrítica. Vocês estão entendendo a dificuldade? Isso, gente, ó, em 100 tem uma ou duas pessoas. A despeito de uma pergunta de hoje, na qual a pessoa questiona como fazer o auto isso aqui deve ser a respeito, né? De uma pergunta de hoje, na qual a pessoa questiona como fazer o auto e heteroenfrentamento. Qual o primeiro passo que a pessoa deve dar? Primeiro, uma autocrítica bem séria, fazendo autorreflexão ponderada durante muito tempo. Examinar, através da autocrítica, o que é que a pessoa tem, quais são as más intenções atrás, qual a intencionalidade da pessoa perante aquilo que ela faz. É por aí que começa tudo. Autoenfrentamento é assim, autocrítica. Gostaria que me ajudasse a entender as seguintes questões. Como ocorre o autoassédio? Como descubro se estou autoassediado ou não? Que procedimento devo tomar se descubro, desconfio que estou autoassediando? Olha, a primeira coisa tem que examinar os nossos processos. Isso não é de uma hora para outra. Eu indicaria para você caminhar para a consciência terapia, né? É o mais prático. Falar aqui não resolve. Teria que fazer uma opção de pergunta que vão diretamente para a pessoa nua. Então é um problema, né? A gente falar em nível de banheiro, publicamente, não é bom, não. De modo que é preciso ver com calma. Agora, de modo geral, qualquer coisa que eu for falar é teórico. Tem que examinar o caso específico dele, porque assediado, ou heteroassediado, ou autoassediado, tem que ver quais as características personalíssimas da pessoa. Isso a consciência terapia faz em alto nível, com calma. Então seria bom eu fazer consciência terapia. Eu quero dizer para você que eu sempre indico, todo mundo deve fazer consciência terapia. Não só é bom até para aquela que não precisa nada, que ele pode ser até um consciência terapeuta, mas é bom para ele entender também o que é a consciência terapia. E saber como é que ele vai fazer com o filho dele, com o irmão dele, com a mulher dele, ou a mulher fazer com o marido. Então, saber como é que convive. A consciência terapia ensina melhor a pessoa a conviver cosmoeticamente com a humanidade. E a para-humanidade. De modo que ajuda muito. Na página 6, na hominologia, o segundo item está Homo sapiens cons rel. Deveria de ser Homo sapiens
Reurbanizados? Não, é Conzel. Conzel mesmo? Conzel. Eu tenho isso em vários aí. Não é Reurbanizado, não. Escuta, hominologia. Qual é o elenco que eu estou pondo aqui? A Conzel está no meio disso tudo, está cheio delas. Eu estou acabando de falar isso aí antes. Não é Reurbanizado. O Reurbanizados vai entrar no verbete que eu posso escrever, que é a interdesassedialidade. Aí seria o Reurbanizado. O que tu achas? Em cima do lance? Foi para o escambau? Então está tudo bem. Bom, pode falar. No item argumentologia, na página 6, aliás, lá embaixo, em assistência, o último parágrafo. Assistência. No contexto da interassistenciologia, em geral, as consciências submissas à interassedialidade, bloqueadas pela intencionalidade patológica, não permitem o amparo extrafísico de função relativo ao cargo público, ao exercício e desenvolvimento da gestão. É o caso do Brizola que eu falei. Ao fim, quem perde também é o povo da Robex ou a massa humana impensante, que é o que ele tentava ajudar e que dá tudo para trás. Você podia falar um pouco sobre... Veja bem, a massa humana impensante lá no Rio, a hora que ele deixou os narcotraficantes tomar conta do Rio de Janeiro, olha o que acontece. Eles matam gente lá todo dia, está igualzinho o Iraque. O Brasil está matando jovem do jeito que era. Lá no Iraque, todo dia morre um monte. É isso aí. Você podia falar um pouco sobre amparalidade, o que permite a pessoa ter amparo, além da intenção e tal? Não, é o amparo extrafísico. Se a pessoa não permite, não tem amparador, né? Tem guia cego, tem assediador, tem consenec, são as consciências energívoras. Enfim, são consciências que não são convenientes, né? Aquilo que a gente podia chamar companhias inconvenientes. São essas que a gente tem que evitar. E é que às vezes é que acaba predominando. No caso, entende? Questão de forma ainda. No detalhismo, eu sugiro acrescentar na interdisciplinologia a intencionologia. Tá. Ô, Rosa, olha aí. Esse aí está bem em cima. Esse aí pode colocar mais 4 aí. E também uma sugestão, né, de acrescentar sindromologia e colocar a síndrome do justiceiro. A síndrome do justiceiro, isso aí você põe, a gente vai estudar, mas isso aí é negativo. Você diz com calma. Síndrome do justiceiro é coisa do narcotraficante. É o que mata. Não pagou, mata. O problema maior do Brasil hoje é débito. Débito de 500 pratas, R$1.000, R$800. A pessoa fica devendo, eles vão lá e matam a pessoa. Talvez seja o maior problema nosso, é a mini dívida. O que vocês acham? Mini dívida. 20 pratas, o cara vai lá e mata o outro. Tem um monte de gente, jornal todo dia tem isso. Agora, matar o outro por causa de R$50... E vocês sabem, eles querem matar. O narcotraficante, esse povo todo de marginais, eles querem matar, porque essa é a política da máfia, né? A máfia que criou isso. O devedor morre. Não pagou, não teve cumprimento da palavra, é morto. Isso é a regra da máfia, da situação toda. Agora, eles usam isso adoidado. Talvez o maior problema seja a mini dívida, mini débito. Terríveis, né? A que nível nós estamos chegando? Pensar numa coisa dessa. Mas ó, tem uma lógica baseada nos fatos terrível. Só aqui ó, tem 3 advogadas que eu estou vendo aqui. Olha lá, tem mais uma. O Júlio também está ali 4. Vocês estão de acordo com isso? É 4 advogados, não é isso que tem? 4? E um rábulo. Então é 4,5, tá certo? Quatro e meio. Ao mestre. Professor Valdo, nesses grupos extrafísicos de assédio, de assediadores, o satélite, identificar o satélite e poder chegar no líder para fazer de certa forma, assistir esse grupo aí. Existe alguma estratégia maior para isso, que você possa
através do satélite, chegar ao líder? Você não precisa se preocupar com o satélite. Tudo que você começar a fazer assistência, você vai primeiro trabalhar com o satélite. O chefe está sempre atrás das portas, no escuro. Só aparece no fim, é o peixe grande. Você só vai ter piabinha. De modo que não se preocupe que as piabinhas é aqui. Então aí. Agora, aquele crocodilo de boca de 2 metros, só aparece no fim. Aquele que sai que você sabe, em tese, o crocodilo não pode nadar no mar, mas conforme a situação ele sai e passa uma temporada fora. Né? Existe até um filme sobre isso, um negócio sobre lago, o enigma do lago, não sei o que é o negócio. Que tinha uma mulher, depois que o crocodilo chegou a comer o marido dela, engoliu tudo, e ela continuava dando comida para ele, porque ele é o máximo, o crocodilo. E o marido tinha morrido. Não, a conclusão é que ela não gostava do marido. Agora, foi um custo para os técnicos descobrir que era um crocodilo no lago, até chegar na mulher que morava lá. E era só ela que morava. E o crocodilo sempre ia lá para pegar. Então ela pegava um bezerro inteiro, tampava o olho do bezerro e levava, o crocodilo chegava e pegava e levava. Está no filme, tem um filme. O negócio não é fácil, de modo que é o problema do crocodilo e o mega assediador é perfeito. Que aquela boca grande, bem arrumada, o olho, ele fica só fora da água, só o olho dele assim, ó. Aquilo é o máximo, viu? Ele ganha, por exemplo, dos tius, desse povo todo, que é o tio é que fica. Ganha da siricata, entende, que fica em pé. E olha, ele é muito mais vivo. Agora veja, a turma de submarino da tecnologia descobriu o processo do periscópio através dos olhos do crocodilo. Tá certo? Se não foi, se não é bien trovato. Está entendendo? Mas deve ter inspirado, né? Alguma coisa. O negócio é terrível, é um telescópio. De modo que assediador é isso. O processo é mais de piabinha. Sim. Nessa questão da hominologia lá, eu queria retornar. Eu não entendi por que é cons réu e não reubanizados. Não. Escuta. Porque esse tema central é o quê? Nosográfico. O tema, o título é o quê? Nosográfico. Interassedialidade. Tá. O que você quer? Dentro da grupo Karmologia, quais são as consciências mais problemáticas que nós temos hoje? Pois é. Mas a questão, depois você explica, eu quero questionar ali. Porque o nome, o Homo sapiens reubanizato é sinônimo de cons réus. Por que eu não entendi isso? Então, mas tem cons réus. Porque o nome em latim que foi colocado, o Jaime não está aí para esclarecer, mas a ideia era que Homo sapiens reurbanizado. O que é cons réus? Consciência reurbanizada. Sim. Para mim não tem lógica colocar cons réu. Tem, é cons réu. Consciência reurbanizada. Por quê? A maioria foi tirado do inferno e trazido para cá. Sei, mas uns não, aqueles que eram muito bravos, levaram para outro planeta, não estão aqui. Mas os que ficaram aqui são esses que estão bravos aí. Agora, são negativos, sim. Eu explico isso. Vocês não leram bem o reurbanizado. O que tem? Sim, mas qual o problema? Olha lá. Consciência transmigada e ressomada. Está lá bem claro. Olha lá, o número 2. Pois é. Olha lá, vocês dois estão falando, olha lá. Consciência ressomada. Homo sapiens urbanizado, 20% serenão. Agora, vê, está cheio de gente negativa no meio. Somos nós. Só eu. O que há? Vamos honrar a nossa posição, que é isso? O que é que está ilógico? O quê? Ele não entendeu. Quem é que entendeu aí para explicar? Pois é. Quem é que não entendeu para explicar para os caras que não entenderam? Tem alguém que entendeu? Vem cá, Alexandre, pega aí o microfone. Por favor. É bom que outros vão falar, porque foi eu que escrevi de um lado do outro. Né?
Vamos ver, briga aí com ele, aí, mostra a situação. Nada de maiêutica, vai direto ao sinal. Fábio, eu fiz essa mesma questão anteriormente, né? E o que você falou Gente, foi o seguinte... eu quero só lembrar uma coisa pior do que isso. Tem outros verbetes que eu já escrevi com os réus há muito tempo que está lá, tá? Vou só lembrar, não é só isso. Você explicou o seguinte, não é reurbanizados, pois a Conselho ainda não foi reurbanizada. Não. Escuta, não é isso. Ih, ele não leu o livro. Agora, você entendeu? Você está de acordo com isso? Então explica você para ele agora. Faz favor. É assim que a gente faz debate. Aqui, debate é isso. Faz favor, explica. Eles estavam juntos, um agora já está contra. Então um explica para o outro. Mas Valdo, o que então, explica aí. Valdo, a questão que ele levantou foi a mesma que eu levantei no início. Sim. No caso da hominologia, teria que estar em latim, certo? E o latim, assim como a primeira... é latim. Ok. Isso é próprio, nosso amigo já estudou isso. Assim Conselho é latim. Ok. Assim como está obsidiatus, teria que estar homo sapiens reurbanizatus, e não consrel. Essa foi a lógica que eu pensei. Certo? O que eu entendi foi o seguinte, olha só, o Roberto levantou um ponto que é, consrel é sinônimo de homo sapiens reurbanizatus. Ali, pela escala evolutiva, não é necessariamente. Existe a consrel transmigrada. Então, ela não é necessariamente agora, sinônimo. consrel é aquela consrel que foi reurbanizaada. O que é? É uma consciência, a consciência extrafísica, que estava lá perdida, junto com o processo do infernão, que eu chamo de baratrosfera. Algumas foram embora, outras estão em convalescência, outras vieram para cá. Essas que já vieram para cá já estão começando a fazer problema, porque tem algumas delas que faz 1.200 anos que não aparecem aqui. Está correto então, dizer... veja, elas estão na época do feudalismo, já tem gente que está favorável ao feudalismo, estão falando muita coisa a favor disso, já está todo mundo querendo usar malha, aqueles negócios todos. Isso tudo o que é? Consrel. Você entendeu ou não? Está então, correto dizer que homo sapiens reurbanizados é um dos tipos das consrels, é isso? Então é isso. Consrel é consciência reurbanizada. Isso. Homo sapiens reurbanizado, é a mesma coisa. Sim, mas é um dos tipos. É a mesma coisa. Agora, o reurbanizados é porque sempre estava doente. Sim. Vocês são bobos? Eles não leram o livro lá. Vocês não leram o livro. Foi reurbanizado para acabar com a doença. É gente que entrou para convalescência, é o outro que está sendo assistido, é o outro que foi transferido, que é o transmigrado. É um tipo, que é um tipo outra de coisa, muitos de tipos. vocês estavam nessa. Qual é o problema? Vamos entender isso. Agora veja, aqui é consrel. Agora aqui, vamos ler tudo. Homo sapiens obsidiatus, Homo sapiens consrels, Homo sapiens pato pensênico, Homo sapiens interobsessor, Homo sapiens perditor. Aí, até o perditor. Aqui é que está perdido. Ele entra aqui. Tudo isso é consrel. Homo sapiens nosográficos, Homo sapiens autoobsessos. Gente, o que tem de alto assédio aqui não está no gibi. Até hoje conosco. Vocês não precisam ir muito longe para ver as consrels. Eu vou trazer qualquer dia aquela história do Instituto, uma coleção de espelho e dá para a turma. A coleção de espelho, eu acho que é distribuir. Vai ter o dia do espelho, o dia da espelhinho. Vou dar um espelhinho para todo mundo aqui. Deixa eu... Pois é. Deixa eu colocar um outro argumento aqui. É bom esclarecer mais? Não esclareceu. O argumento dele não esclareceu para mim. Só para esclarecer. Então fala. Homo sapiens, eu tenho estudado isso com o Jaime, por isso que eu estou falando e questionando isso aí. Porque Homo sapiens significa com sim, porque é o homem que já está dentro do corpo. Certo. Tá certo? E a gente tem tentado colocar ali, que é a com sim, aí é Homo sapiens, com sim, e aí o adjetivo dela, o qualificativo. Certo. Então, consrel é consciência reurbanizada. Foi o Jaime aqui mesmo, ele que fez Homo sapiens consrel. Pois é, vou conversar com ele. Mas está certo.
Eu não acho que está Pois errado. eu acho que está errado. Não, porque eu não cons réu é consciência... Cons réu quer dizer consciex reurbanizada, Aí- meu companheiro. Você está enganado. Consciex reurbanizada. Aí é outra Outra coisa, informação. consciex, consci e consciência, conforme a situação, Tá, se então- você pôs só cons, pode ser qualquer um deles. Então, tudo bem. E acabou, tá certo isso aí, ô, Roberto. Não, mas me é perdoa. consciex. Agora estamos esclarecendo. Pois é, mas você não pensou, eu falei aqui antes que era consciex, já tinha falado disso. Não. Gente, Não. o negócio está lá 1.200 anos, ela não ressoma. O que é isso? É cons réu? É consciex ou é consim? Que coisa é essa? O que há? Pois é, mas aí o que acontece? Quando ela é ressomada, então seria uma consciência ressomada, uma consciex reurbanizada, ressomada, ela passa a se chamar Homo sapiens reurbanizzatus, porque foi uma Sim, consciex. mas isso aí, É isso que eu aí estou falando. Pois é, mas veja, não tem nada demais, está tudo certo. Que era uma consciex, O que eu agora é uma quero falar consciência. para você é que você está errado falando que está errado isso aqui, porque está certo. Está certo? Você está errado na hora que você está falando que está errado isso aqui. Está certo. Professor, é só o pensamento divergente, é isso que eu quero dizer. Não, mas o Eu pensamento acho que tá divergente não, diferente. está errado. É? Você reconhece que estava errado. Não, ainda não, professor, ainda não. Eu aguardo, Vocês estão entendendo? os próximos capítulos, mas Estuda mais, te vira. Me vira. Entende? Agora, ó, eu quero te dizer, talvez vai melhorar seus argumentos. Existem outros verbetes que eu já coloquei a Consréu, tá certo? Professor Valdo. É. Agora, outra coisa. Sobre esse processo dos termos aí da hominologia, eu queria te lembrar uma coisa. Se for colocar tudo que o professor quer lá, alguma coisa eu tive que dar o contra. Então, alguns eu não ponho sapiens. Eu uso o Homo sapiens para uma porção de coisas, o Homo sapiens sapiens, que é o mais recente, e uso também aquele sem sapiens. Por quê? Se deixasse para o Jaime, ele ia colocar o stultus com o sapiens. Não pode. Esse eu não ponho sapiens, é só Homo stultus. Agora, existe outros assim. Aqui não tem o stultus, nesse aqui eu não coloquei, mas tem um monte deles que tem o stultus. Agora, existe outros também que não tem o sapiens, tá? Estou só te lembrando que existe isso. O sapiens é outra coisa. Mas, ô Jaiba, você quer falar? Vai em frente. Eu queria perguntar que na feminologia, né, do perfil de filologia, as freiras de Londum, são aquelas freiras convulsionárias da história? Qual que é o processo aqui delas? O processo justamente é isso. Você nunca leu isso, não? Eu falei aqui hoje. Não, isso eu não conheço. Eu já toquei no assunto. É o convento. É preciso de ler, você tem que pegar e ler. Mas foi um caso específico? Esse é histórico, todo mundo sabe. Tem mais ou menos uns 3 ou 4 casos desses, que são célebres e que ficaram registrados na história. São as possessões grupais? São. No caso, já é um grupo de interassedialidade. Agora, o que é bacana é que isso era tipo convento. Tudo era freira. Da Rocelane, da onde a Carla Pois é. Sebastianini veio no livro Espera por Pois é, Ti. esse que é o caso, é esse o caso? É esse o caso. Pois é, mas agora esse é um caso. Existe uma série deles, já fizeram até filme disso, tem uma opção de coisa. Que uma freira coloca todo o convento em rebuliço, liquida com tudo, afunda tudo. Isso existe muito. Porque, você sabe, lá o povo é dedicado a ficar em exaltação mística, aquela coisa toda. Isso aí leva para o processo histérico, a muita semi-possessão. Porque a pessoa pensa muito, só pensa naquilo. E outra coisa, ela é sempre carente, não tem ninguém, o processo de sexualidade está subvertido. Então, dá um monte desse processo. Agora, essas feiras de Londum são uma das mais conhecidas na história, mas tem outros. Tem vários locais, tem uns 3 ou 4 que são muito falados na história. Eu já toquei nesse assunto, já publiquei coisas sobre esse assunto. Existe uma bibliografia enorme sobre essas coisas. É só pegar que você vai ver. Agora, antes da reeleição do Lula, tive uma projeção onde presenciei uma reunião junto a uma mesa grande e oval, várias figuras políticas, entre elas Getúlio Vargas, Ernesto Dornelles e Brizola, este aparentando 35 anos. A questão discutida era, o Brasil não tem um líder político, precisamos encontrar um. Estou sendo assediado ou sou o próprio assediador?
Eu não sei. Mas você sabe, isso aí também não traz novidade nenhuma, né? Se você tivesse com esses caras fora do corpo, com alto nível, já devia ter tido uma ideia melhor, né? Quer dizer que isso aí deve ter sido muita imaginação, né? É um processo bravo, né? Alguma coisa tem, porque se tivesse, né, com essas personalidades toda política, de sair alguma coisa. Né? Se não tem, ele ainda está perguntando até hoje o que é que deu, é porque não deu nada. Né? Posso fazer uma pergunta em cima dessa pergunta dele? Sim. Você já, há uns 200 anos atrás, fazia assistência naquele processo lá do Balzac, daquela vida que você teve mais extrafísica lá. Você teve alguma experiência já de amparar, por um longo tempo, uma figura notória da política, do ponto de vista assistencial, do extrafísico? Eu não tinha gabarito para isso. Geralmente, quem mexe com essas coisas é quem cuida do holopensene da governadoria. Se tem um governador qualquer coisa, aquele palácio lá tem as pessoas que tomam conta. Uhum. Eu era uma pessoa pequena. Por exemplo, um colega meu, extrafísico, era aquele grandão lá de Itacoatiara, que a primeira noite que eu dormi, saí do corpo e ele estava me esperando. Doutor, eu estou aqui às suas ordens. Essa área aqui, quem manda sou eu. O processo de assistência todo é feito com a gente. O que eu puder, eu não sou guia cego. Veja, eu quero fazer assistência. Eu entendo tudo que o senhor está falando. Mas aqui, ó, tem essas casas que o senhor conhece, tem isso. Que se o senhor puder, eu estou aqui. Aí eu perguntei para ele, mas por que você é radicado aqui? Eu vivi aqui há muito tempo. Isso é desde a época do Império. E eu conheço tudo que tem nessa área toda. Agora, a minha jurisdição vai daqui de Itacoatiara, pega aquilo, e falou tudo para mim. Durante algum tempo que eu tive lá, ele era isso. Era justamente, eu falei assim, eu já trabalhei nessa, já fui colega seu há muito tempo. Só que o meu negócio era mais nas orópicas. E mostrei para ele alguma coisa nesse sentido. Então. Entende? Agora, esse aí me ajudou muito lá. Que nessa ocasião eu estava escrevendo livro lá, uma opção de coisa em Itacoatiara. Você conheceu Itacoatiara? Não. Não? É porque teve gente, muitos aqui, que tiveram até lá em casa. Aquela casa de praia que você tinha lá, né? Acho que eu já fui lá. Que eu tinha uma parte da biblioteca que eu levei para lá também, uma opção de coisa nesse sentido. Agora, esse nosso amigo era um amparador mesmo. E ele ajudou muito lá. No período que eu estive lá, a gente trabalhou muito, porque lá tinha umas 5 instituições assim que mexiam com o processo extrafísico. Desde os orientais, orientalistas, etc., até centro espírita, uma opção de coisa tinha lá. Porque teve uma tertúlia para trás que você comentou que no processo assistencial o grupo karma está acima da geopolítica. Nesse caso aí, a relação dele era grupo kármica porque ele viveu... Não, ele era um líder que estava procurando ajudar, porque ele tinha mais rapport com a área. Tendo rapport com a área, ele ia pegar toda a raiz daquele povo que estava nascendo ali, que já tinha vivido ali, que ele conhecia tudo. Então, agora, desde a época do Império, eu não sei quando. Agora, o homem era enorme, com muita energia, agora bem da natureza. Cuidava do negócio da natureza, tanto que no período que eu estive lá, a SUAMI, que era a Sociedade dos Amigos da Natureza lá, melhorou tudo o ambiente, eles colocaram mais aqueles redutores de velocidade, acabaram com os narcotraficantes que haviam, que pegava lá e ia para o mato, entende? Porque lá era muito isolado, a segurança aumentou demais e lá já era seguro, ficou muito mais seguro depois disso. Entende? Tiraram tudo quanto era coisa atrapalhada. Agora, ele trabalhou nisso. E ele ajudava não só a comunidade, mas tudo. Por as lideranças também. O clube também andou melhorando, porque lá era até deserto, esquisito, o ambiente, tudo. E uma sede que foi projetada pelo Niemeyer, para você ter uma ideia. Era tudo isolado. Quando eu fui para lá, durante muito tempo, eu e o Arthur só que praticamente ficava mais no clube do que todo mundo. A gente ia à piscina, limpava aquilo, ajudava, tal, tudo isso. Passava umas temporadas lá, principalmente fim de semana. Mas agora é duro, né? Você vê aquilo tudo arrumadinho, chega no fim de semana, não vai ninguém no clube. É uma melancolia. Isso é que é meleque. Meleque de grupo. O ambiente é terrível. A gente dinamizou aquilo. Aproveitando o que você está falando, no caso desse amparador, supondo, né, um amparador que vai ajudar um político, tá, que vai fazer assistência para ele. Então, o político, no dia dele, tem essas relações todas, né, com o povo e tal. Quando ele sai do corpo à noite,
O que pode ser feito do ponto de vista mais assistencial para ele? Quando ele está muito enrolado, ele não sai. Não, ele exterioriza alguma coisa, mas fica ali perto, ele não sai. E o amparador fica fazendo assistência para ele com energia? Não, no Brasil não tem amparador nenhum. Ele evoca tudo quanto é assediador, para matar o inimigo dele, político, para fazer isso. Só pensa coisa negativa, está tudo enrolado. Eles são capazes de tudo. Você está entendendo? Por exemplo, o Brizola, com essas coisas todas, ele era um bom exemplo para a gente ver. Não, mas eu quis dizer um político que tem porque ele foi o maior cara exilado. Então aquilo criou muito trauma nele, nos outros, você entende como é que é? Eu quis dizer um político que tem, digamos assim, que tenha conquistado a assistência, né, extrafísica. Por exemplo, o Pascoalinho, o Juscelino. Esse aí tem assistência. Pois é. Nesse caso, a assistência extrafísica, eles saem do corpo, existem debates, como que é? Eles não têm possibilidade para isso. Não. O parapsiquismo, gente, olha, a última coisa que vocês têm que pensar que essa turma toda tem. Se tivesse, eles seriam milhões. E outra coisa, uma boa parte já teria deixado a política. Para fazer uma interassistencialidade de alto nível. É o meu caso, a hora que me convidam lá e insistem comigo, fazem uma pressão danada para eu ser candidato, e eu dou conta. Sim. Outra coisa, e aumentar a minha idade, que eu era menor. Eu não podia ser candidato. Eles iam começar pela falcatrua da idade. Com a maior naturalidade. Começar bem, né? PTB. Que isso. Tá entendendo? É o PTB, que é do Getúlio. E eu tive que dar conta. Falei, não, já entrei muito nessa, dessa vez eu não vim pagar meus pecados por aí. Eu estou noutra. Agora aqui. Conheci a Conscienciologia esse ano e há 2 meses pratico diariamente as técnicas energéticas e o EV. Estou cursando o CIP. Lá foi dito que devemos ser atentos ao exteriorizar a energia, pois pode ser perigoso para iniciantes que pode agir como iscas inconscientes. Já exteriorizei energia em casa de amigo, na faculdade, em festas com pessoas alcoolizadas, no ônibus, para mendigo na rua, para o gato doente, uma amiga, etc. Como saber o limite entre assistência e imprudência? Não, você está ótimo, vai em frente. Você está bem. Você está vivo, está começando, está falando direitinho, depois de ter feito tudo isso. O que é que precisa mais? Você só não falou se você for em zona boêmia. Boate também não falou, o negócio é ir no nightclub. Ou senão ia Las Vegas. Las Vegas é que é impressionante. Se o cara não tiver encapsulamento, se ele exteriorizar a energia, ele exterioriza a energia. 5 minutos, vem assistência e leva o cara. Ele sai desmaiado. O negócio lá não é fácil. Agora, um povo muito bonito, muito bem vestido, todo mundo alegre demais. Você está entendendo? Mas é uma tapiação. Las Vegas, Vegas é um negócio. Professor, na página 6, na trafarologia, o senhor coloca os ciúmes, inveja e competição. Além desses trafares, tem alguma outra que seja imprescindível para a gente conseguir a desassedialidade? Você viu aqui ciúme, inveja e competição, né? Eu sei ainda quer mais além disso. Não, aqui, mas essas são evidentes, resolve, né? Só esses. Esses são evidentes, mas eu queria saber... Resolva só esses, por enquanto, que você já vai conseguir alguma coisa. Depois você pensa no resto. Está vendo? Ela está achando que não é pouco. Calma, Natália, calma. Entra nessa. Ciúme, inveja e competição. Olha só. Só a competição já é um universo. Abre o olho. Olha lá, está faltando ali um micrófono, gente. Qual que é a melhor maneira de superar a competitividade? A competição, essa competitividade patológica. Abrir mão. Eu não vejo outro jeito. É o altruísmo. É a pessoa pensar no melhor para todos. Altruísmo, não tem saída. Todo mundo que é competitivo é porque não tem consciência de interassistencialidade. Alguém quer dizer o contrário aí? Que hoje a turma, os ânimos aqui estão mais acirrados. Vamos ver. Marcelo, como é que é? Eu acabei de falar uma coisa, como é que é? Você está de acordo?
Vamos ver isso. Eu gosto da coisa quente. Vamos aumentar a temperatura. Eu acho que lá nós devíamos colocar um negócio de temperatura mais sério, né, para ver a temperatura. Ou se não, aquele relógio emotivo, de emocional. Aqui, não, o debatômetro. Vê como é que está. Se subiu, se desceu, como é que está. O nível de debatódromo. Mas olha, quem é que está com o microfone? É você? Faz favor. Sim. Professor, voltando à relação dos políticos, até que o Eduardo acabou de comentar, eu queria saber, em relação aos políticos daqui, por exemplo, de Foz, eu lembro que na outra eleição, até veio o nosso amigo aqui e tal, o senhor falou que ele estava acompanhado, né? Chama consegue. Sei, mas eu agora não posso falar, porque é época de eleição. Depois de domingo, você me fala que eu abro o jogo. Eu fico devendo a minha opinião para segunda-feira. Tom, não é assim? Depois de desligado, professor. Aguardem. Voltem na próxima semana. Como diz no seriado, to be continued. Tá certo? É para a seguir. Não é isso também? É outra coisa que eles falam. Tá certo? Tá, muito obrigado. Vamos com calma. Sim. No caso, você falou de Las Vegas, por exemplo. É praticamente uma cidade inteira que gira em torno de uma interassedialidade, né? Como por que isso fica que eu estou isso, falando. assim, no extrafísico? Lá é o máximo a gente estudar isso. Eu nunca vi um lugar Tudo gira em torno de um processo de assédio. Eu fui lá por causa assédio. disso. Hein? Eu fui lá por causa disso. Mas como que é o processo? Assim, A primeira coisa que lá é o seguinte, lá tem o processo de tapear tudo. Você está entendendo? Tudo é muito bonito, tudo muito lustroso, muito brilhante, tudo alto nível de pomposidade, de pompa, de suntuosidade, etc. Isso mascara a realidade do processo intrafísico negativo. Então, isso aí é terrível, você pensar por aí. Mas a questão é assim, dentro do maxi-mecanismo assistencial, como que se chega a formar uma cidade em torno de um dinheiro, desse? o processo é econômico, né? Eles foram para o deserto para fazer o dinheiro brotar em árvore. Lá a ideia é essa, Las Vegas foi isso, eles conseguiram. Agora, é uma loucura. Perto de Las Vegas, por exemplo, tem Reno. Você vai lá, então, casa, 15 minutos depois você descasa. Tá, arranja documento, tudo na hora, tudo é automático. Eu vi essas coisas todas lá. O negócio não é fácil. Entende? Vale a pena pensar. Agora, tem que ir lá para ver como é que é isso. Agora, tem que ir e saber se encapsular, né? Porque senão o negócio está para trás. Não é fácil. Muito difícil. Agora, Las Vegas não tem nada igual, não. Eu estive, por exemplo, eu conheço também lá, o outro, hoje é o centro maior do que Las Vegas do mundo, né? Macau. Eu estive em Macau, mas na época que eu estive em Macau, lá ainda não era o centro maior. Porque os portugueses ainda dominavam muito lá. Hoje não. Não, hoje é em volume. São bilhões, né? Todo mês. O caso não é fácil. Agora, o problema é que Las Vegas, do ponto de vista de sound surround, Technicolor e o cinemascope do cenário, não tem nada que ultrapasse aquilo, não. Nem o Ginza, na época mais séria lá do Japão, era uma coisa dessa. Porque o Ginza, em Tóquio, era mais ou menos isso, por causa da iluminação do comércio. Por exemplo, o Times Square não vale nada. Las Vegas é uma loucura. Agora, hoje, pelo que eu vejo no cinema, piorou tudo. Está muito maior do que era quando eu fui lá. Eu sou de Las Vegas da época de 60. Faz 50 anos. Não, isso tem, eu sei. Tudo lá era para fazer grandioso. É tanto que o principal hotel lá, o Sands, eles destruíram para fazer o maior. Era o meu. É o que eu estive lá, com calma. É esse aí é que eu falo que é o meu, porque ele é que era da máfia, do Frank Sinatra, era do nosso amigo Sam Davis Jr., era do outro nosso amigo Howard Hughes, com o negócio todo, que é o chamado aviador, que fizeram o filme dele aí e tal. Envolve. Tudo é gente. As empresas americanas, eles fazem assim, tipo um fim de semana de relax e pagam para os funcionários lá, para os executivos ir para Las Vegas. Eles vão um fim de semana inteiro mas bebendo. O filme mostra outras coisas melhor do que isso. Hoje eles estão pagando também para ir à Europa, né? Porque lá as pessoas ficam mais escondidas para pular a cerca.
Uma pulada de cerca de americano na Europa é muito melhor, e a cerca é mais alta, do que pular no próprio Estados Unidos. Essa é a regra deles lá. Eu sei que essas coisas foram muito apuradas. E outra coisa, com o avião hoje está tudo fácil, vai e volta. Agora, eles têm feito uma série de filmes atualmente mostrando essas irregularidades. Tem um muito bem feito que eu vi há pouco tempo, que morreu o marido de uma hora para outra, e o marido morreu com uma pessoa que não podia ser, porque não era a mulher dele. Aquilo criou um problemão danado, entende? E tudo estava tratado para ir para outra cidade, aquele negócio todo. É o avião que cai ali. É muito bem bolado o negócio. Mas fala. Professor, ali em definologia, essa definição apresentada, ela me pareceu, se eu fosse classificar, como estrito senso, porque a interassedialidade poderia ter sido abordada num sentido lato, amplo. Eu queria entender o porquê disso. Não teria que ter uma qualificação dessa interassedialidade? Porque ela pega um grupo meio fechado. Ela já tem aqui, ó, que é o tema central nosográfico. O nosográfico é o mais bravo dentro das determinações que a gente põe aqui. Isso aí é terrível. Só isso aí já deu. Mesmo a lato senso seria nosográfica também, né? O lado sei, mas agora o problema todo é o seguinte: aqui está bem estritamente dentro do que a gente quer. É tanto que eu fiz, ó, esse verbete é o menor que eu já trouxe aqui até agora. Eu tenho que ampliar. Porque pegou bem um grupo mesmo, essa questão para chamar a atenção, que é o grupo que nos interessa. Normalmente quando eu vou te dizer, nós fizemos um instituto. Logo em seguida apareceu um monte de gente que nem frequentava lá o Centro da Consciência Contínua na minha casa. Dentro desse povo apareceram umas pessoas muito dispostas, ótimas, umas cabeças, tudo jovem. Agora, tinha os nossos cursos, tinha as coisas nossas, mas eles resolveram fazer trabalho por eles. Aí eu falei assim, ó, vai dar tudo para trás, por causa da interassedialidade de vocês. Riram de mim na minha cara. Agora, 3 casais que participavam disso, todos se divorciaram depois. Foi questão de 2 anos. Ninguém ficou com ninguém. Daquelas 6 pessoas, ninguém continuou com ninguém. E eu tinha avisado tudo. Não adiantou nada. Então, veja, a interassedialidade, esse aí foi um caso sério. Tinha até um dos nossos amigos que era o que mexia com motoca. Ele era um dos 6 personagens disso aí. É porque quando eu pego o termo assim, até tento fazer uma definição própria antes de ler, para ter uma noção do termo e ver até Você tem que ver o conjunto, toda por exemplo, eu amanhã posso pegar a interassedialidade e definir de outras coisas dentro de outro contexto. Sim. Eu acho que a definição tem que estar subordinada ao contexto que você vai ler. Perfeito. Por isso que eu coloco a definição em primeiro lugar. Mas essa que foi a minha dúvida. Como vai entrar como esse verbete na enciclopédia, essa abordagem lato sensu entraria de que forma? Se for feita por acaso? Interassedialidade, isso aí eu já falo um monte de processo geral. Agora, aqui o que interessa é o de grupo. Outra coisa, está lá, grupo karmologia. Está entendendo? O outro... Pode ser outra desnecessária essa qualificação. O outro pode ser parapatologia, escrever tudo. Eu tenho outras coisas sobre interassedialidade que eu já escrevi. Eu preciso de ver lá nos verbetes. Já tem coisas sobre isso. E uma outra questão que me chamou a atenção hoje é que, nessa manifestação do Roberto, especialmente, ele até não está aqui, por que o senhor acha que ainda é um pouco, me parece raro, acontecer esse tipo de refutação, mais com o tipo de argumento aqui? É porque ele pegou um ângulo da ideia que ele está correto, mas ele estendeu aquilo e não viu o que ficou atrás. Sim, mas a minha pergunta ele não viu aquilo lá. Não, perfeito. Quanto ao mérito dessa discussão, sim, mas eu digo... Agora, a reurbanização, ele não pegou bem o processo da consréu. Então, cons pode ser consim, consciência, consciex. Mas a minha pergunta, viu, professor, é por que esse tipo de argumentação não acontece tanto na tertúlia? Não acontece porque a pessoa quase sempre ela fala o trivial óbvio. Sim. Quando vai falar alguma definição que a coisa é mais sutil, cria problema. Que às vezes a pessoa não leu tudo. Isso não é a primeira vez que acontece, não. Nós já tivemos vários casos aqui assim. Que às vezes a pessoa não entendeu uma nuance. Proporcionalmente é mais raro.
Ele está querendo dizer o seguinte, por que não há mais esse tipo de discussão? Não, No sentido de ter mais, aqui, que tem seria um percentual enorme seria aqui bom que ter mais ninguém dá discussão. palpite de nada. Tem uma opção de gente muda, que a gente está fazendo força para sair da mudez. Que dar o contra por dar o contra também não adianta, mas Também seria, não adianta. é o argumento, enfim. O processo é argumentação. Eu mesmo já falei para o Roberto para participar mais, tem vários aqui. Tem gente que vem aqui e é tudo coruja. Eu quero é ter papagaios. Então eu quero trocar as corujas por papagaio. Agora, dentro da sua área, coruja é que é o símbolo da sabedoria. Mas na minha não, os papagaios aqui, mano. Coruja nada mais é do que um papagaio em silêncio. Valdo, não é mais responsabilidade da plateia, né? É. Dessa falta de... Agora, é necessário participar. Tem muita gente ainda que precisa de participar, que ainda não participa, né? Isso não precisa. Na região onde moro, em Porto Alegre, há muitas pessoas que conheço, algumas de minha família, que têm vivenciado fenômenos para a psique mediúnica, inclusive de incorporação. Muitas vezes sinto-me influenciado pelas consciências desse contexto, apesar de ter minha lucidez para a psique ainda baixa. Como posso ajudar tais consciências? Quais indícios, nesse caso, devo considerar para iniciar uma tarefa mais séria como a TENEPS? Primeiro é estado vibracional. Entra nisso e domina o assunto até você ficar satisfeito com a situação. Aí você deve entrar na situação, não tem outro jeito. Entrar por entrar, ou entrar no escuro, é tolice, isso é infantilismo, não é bom não. Tendo em vista os cenários atuais, política e criminal, a drogadição, debatido na tertúlia de hoje, qual o principal papel do intermissivista Lúcio de modo a contribuir para aliviar essa barra? Porque veja a TENEPS para chegar no FIEX. Haveria algo mais eficaz? Olha, é o que eu faço. Outra coisa que eu faço é pôr a boca no micrófono. Isso às vezes também é importante. Agora, eu queria pedir para vocês aí do estúdio, para desligar aí os teletertulianos. Me perdoa que nós temos aqui um negócio para resolver, que é um processo de domingo. Tá certo? Ok? Já saiu do ar? Saiu do ar? Agora, gente, nós temos aqui uma moça que é cheia de vida, que nós todos admiramos demais. Está ali, Bernadette. Essa aí é a rainha da educação nessa região toda. E ela é candidata à vereança pela primeira vez. Olha bem o jeitão dela, ela é fora de série, sabe? É uma das maiores ídolas da minha mulher e minha. Faz favor, fala alguma coisa para nós, Bernadette. Boa tarde. E eu preciso com certeza que esse papagaio não coruja, mesmo que a coruja seja da educação. Eu estou extremamente honrada, e aqui vou me segurar para a emoção não ser mais forte, porque o momento é um momento bastante angustiante para nós, pelo processo que nós estamos passando, mas principalmente porque eu estou terminando a minha campanha num grupo de intelectuais. Eu comecei com um grupo de professores, estou encerrando com um grupo de intelectuais. E nenhum outro candidato está tendo a honra de estar fazendo, estar vivendo o que eu estou vivendo nesse momento, e creio que no Brasil. Eu sou a professora Bernadette, eu vou tomar 5 minutinhos de tempo de vocês, e eu gostaria de dividir com vocês o porquê que eu sou candidata, e o que eu vivenciei nesses 2 meses, e o que eu preciso de vocês na sequência do nosso trabalho. Porque acreditando nesse grupo, que a gente sabe que as transformações de Foz do Iguaçu estão acontecendo, e também, e muito, é por responsabilidade e pelo trabalho de vocês que já tem um reflexo. As nossas faculdades, há 10 anos, uma um pouco mais, a Unioeste um pouco mais acontecendo, já estamos mudando a consciência da população de Foz do Iguaçu. Eu sou professora há 28 anos, eu sou mestre em educação, e foi interessante que também nessa campanha consegui receber pela 2ª vez meu diploma. Não fui buscar ainda, mas irei dia 6. Estou morrendo de vontade de vê-lo. Por outro lado, eu sempre trabalhei na rede pública, por opção, e eu também fiz opção pela rede particular,
porque não dá mais para nós ficarmos com aquele discurso dos anos 80 que nós precisávamos fazer, que nós estamos em 2008 e a sociedade toda mudou. Eu sou professora universitária já há 10 anos, trabalhei com muitos aqui juntos, inclusive nas pós-graduações, e nós temos como meta oferecer um pouquinho mais da nossa vida para essa população que precisa. Nessas andanças nossas, nós visitamos todos os bairros, nós visitamos a grande maioria da população de Foz do Iguaçu, e nós presenciamos, e principalmente o pessoal de psicologia, o pessoal de serviço social, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, nós temos muito o que fazer, e nós podemos fazer. No governo Paulo, eu fui secretária de Educação. Na Secretaria de Educação, nós implantamos 3 centros de convivência. A maioria dos senhores conhece o que é esse centro de convivência, que se vocês, se nós, temos o direito de estar aqui, nessa discussão, com esse espaço grandioso que tem aqui, a nossa população também tem esse direito. E no centro de convivência, graças a esse grupo, nós montamos uma biblioteca no dia 11 de agosto do ano passado, com a ajuda de vocês. Nós temos cinema, nós temos sala de xadrez, nós temos informática, nós temos aulas de leitura, biblioteca, artes marciais, uma quadra dividida em 3, para atender 3 turmas ao mesmo tempo, 3 quadras externas, 3 de areia, 2 piscinas, sala de teatro e sala da menina moça, que é onde que nós achamos que nós vamos conseguir influenciar na formação das nossas meninas, principalmente da 4ª série em diante. Nós estamos construindo mais 3, um na Vila C, um no Santa Rita e um no Jardim das Flores. São 3 regiões extremamente violentas, e nós acreditamos e já temos estatísticas que aonde tem esses centros, começa a diminuir a violência, oportunizando a criança, dando referência de mundo diferente para elas. Nós conseguimos, nesse governo, participar de reuniões em Brasília, com 109 maiores municípios do país, e aonde o ministro nos apresentou projetos viáveis, possíveis, para estarmos conseguindo verbas. Nós fizemos os projetos, dia 8 de dezembro do ano passado, fui chamada a Brasília, e conseguimos, quando apresentamos o projeto da nossa cidade para a educação infantil e para a educação, o ministro da Educação colocou o seguinte: você tem compromisso ético, moral e profissional de voltar e ajudar a reeleger o prefeito de vocês, e vocês de conseguir desenvolver o projeto que vocês estão implantando. Ele nos cedeu verba, ou ele nos proporcionou, para a construção de 3 centros de educação infantil. No Porto Belo, 1, na Vila C, outro, e na Vila Brás, outro. Precisamos ainda construir mais 10 grandes creches dessas, para estarmos atendendo 100% das nossas crianças da educação infantil. E precisamos terminar todo o processo da reconstrução da nossa educação. Conseguimos reorganizar 19 escolas, ar-condicionado em 405 salas, faltam 126, e algumas da educação infantil. Nós acreditamos na educação, e nós acreditamos que é via educação que nós vamos conseguir transformar ainda mais essa sociedade. Na área da saúde e nas outras áreas, eu não vou me deter aqui, até porque a minha proposta não é deixar de lado as outras áreas, mas trabalhar junto, cobrar muito o que é de competência que venha ajudar a melhoria da qualidade de vida das nossas pequenas crianças. Eu tive a oportunidade de viver junto com grupos de crianças, onde que pela primeira vez eles entraram numa piscina de verdade. Eu tive a oportunidade de ficar junto com grupos de crianças, onde que foi ligado pela primeira vez o ar-condicionado na vida dele. Ele entrou numa sala climatizada. Ninguém tira essa experiência da gente, e ninguém tira essa vontade de querer trabalhar mais. Em cima disso, nós precisamos, junto com os grupos dos professores,
fazer com que a gente repense, reorganize, reestude, reavalie as formas de proporcionar aquisição do conhecimento para que as nossas crianças sejam competentes para quando a UNILA estiver instalada, ela não fique de fora e venha o outro fazer uso da UNILA, mas que os nossos alunos da rede pública de Foz do Iguaçu, eles sim consigam estar usando esse benefício que vai ser a grande transformação, que já é a grande transformação. Junto com o governo também, nós fizemos o edital e acompanhamos todo o processo da instalação do IFET. Já começou a primeira turma e já estamos fazendo os processos de seleção das outras turmas, lá junto com o PTI. Nós também conquistamos a Universidade Aberta. Hoje tem 537 alunos cursando cursos de graduação e de pós-graduação. Até o final do ano serão 700 alunos. Então, nós temos uma grande oportunidade e uma grande responsabilidade de continuar esse desenvolvimento. Quando o prefeito me convidou para ser candidata, 28 anos de magistério, eu sou apaixonada por sala de aula. As pessoas que tiveram um pouquinho de aula junto sabem como é que é o encaminhamento. Como é bom estar na sala de aula produzindo. Agora, como fazer uma política, como fazer uma campanha? Porém, acreditando no projeto da cidade, acreditando no projeto que o Paulo, que o prefeito tem, é que nós nos colocamos à disposição de conversar com cada um, de ouvir, de oferecer, de refletir, de visitar, de conhecer um pouquinho mais, para a gente estar oferecendo para essa cidade um projeto ousado, um projeto de qualidade de vida, um projeto de qualidade de serviço público, um projeto verdadeiro. Por isso que nós nos arriscamos e estamos chegando na reta final. E agora a ansiedade começa. Porém, eu tenho certeza, o que era para ser feito, dentro dos meus princípios, de uma política séria, de uma política de informação, de uma política de estar junto com o outro, sem aquela política que eu não quero para o meu filho, que eu não quero para os meus alunos, nós procuramos fazer. Os resultados acontecerão, porém, o nosso dever, a nossa tarefa foi cumprida. Agradeço muito a professora Nara, que intermediou essa conversa. Agradeço muito a Graça, que também esteve junto comigo fazendo palestras para os acadêmicos, preparando aulas inaugurais, aos nossos queridos companheiros professores, que também estivemos juntos em várias discussões. E estou aqui, hoje, é lógico, pedindo um voto, mas um voto para Foz do Iguaçu. Um voto para não ser coruja. Um voto para ser realmente, já percebeu, nós somos mais do que os papagaios. E outra, qualquer um treme quando entra aqui na presença do Dr. Valdo. Que é isso? Agora, Dr. Valdo, eu senti o maior ciúme desse grupo, com certeza. Aí, a nossa campanha terminando, não, mas eu vou vir de corujinha. Eu quero te agradecer muito, porque você tem ajudado muito minha turma. Isso tudo é uma família que eu tenho. E você tem ajudado dezenas desses membros dessa família. Muita gente já passou a sua sombra lá para ficar iluminado. E são iluminados. Estão iluminando a nossa cidade também. Agora, vamos em frente. Vocês examinaram bem aí a situação. Eu vou deixar com vocês, eu já sou bem mais do que papagaia, né? Dentro desse envelope, não tem dinheiro, se tiver, vocês me devolvam, se alguém estiver entregando, me devolvo, que eu construo mais creches. A gente está orientando assim, se forem dar dinheiro, mas não é para pedir 100 nem 50, é para pedir 500. Daí todos deverão trazer para mim que eu vou construir mais creche. Aqui dentro tem uma pequena proposta, porque para as pessoas que não nos conhecem muito, nós precisávamos ter algo escrito. E também tem 5 centinhos. O 5 é tendencial. Se vocês puderem levar e conversar com mais um, mais um, e mais um, e mais um, e mais um, no dia 5, com certeza, a gente agradece demais. Eu estarei sempre à disposição e nós gostaríamos, assim, vocês já nos ajudaram muito, mas nós vamos continuar pedindo para vocês, que aqui é o grupo mais fortalecido que a cidade tem.
Eu vou deixar, então, vou passar a envelope para cada um. Olha, Dr. foi uma Valdo. satisfação, te agradeço muito você ter vindo, foi ótimo. E vocês aqui, ó, essa aí é a mensagem que nós precisamos. Ela é da nossa área, a área da educação. Minha vida inteira foi dedicada a isso, desde a época da minha mãe. De modo que ela aí representa isso para mim, é o meu símbolo do trabalho. Eu sempre falei isso para a Graça. Agora, gente, umas palmadas para ela. Eu agradeço imensamente, mas vou me exibir bastante agora, que só eu que tive a oportunidade, não é egoísmo e nem a competitividade, que eu estava assistindo a aula lá fora. Mas é uma questão também ouvir que é a questão da coletividade, né? Estar aí, nós estamos, e nós precisamos de vocês, não somente eu, não somente o prefeito Paulo, eu não entraria se não fosse junto com ele, mas a cidade precisa de todos nós. Dr. Valdo, muito obrigada. Te agradeço. Muito obrigada a todos, e futuramente essa cadeira aqui vai ser uma cadeira cativa. Tá bom? Muito obrigada. Nós debatemos junto, viu? Gente, então, ó, pode ligar. E vamos entrar no ar, os comerciais? A hora que tiver, você me fala. Então, aqui, ainda tem mais umas perguntas aqui. Fale um pouco sobre assédio e sonho, principalmente os eróticos. Olha, o processo de assédio e sonho, quando é erótico, é um problema de fantasia, é um processo de evocação, é coisa séria. A pessoa quase sempre ela é carente para entrar nisso aí. Então, o ideal num caso desse é a pessoa dirimir ou diminuir as carências afetivas, sexuais que ela tem. Porque geralmente é isso que leva a pessoa a ter fantasia sexual, que leva a fazer evocação. Então, para melhorar, é necessário contrabalançar a condição afetiva sexual dela. Agora, o estado vibracional é muito bom, e a pessoa se preparar, principalmente antes de dormir com o estado vibracional, limpar o ambiente. Última pergunta. Qual a utilidade de se visitar um local assediado como Las Vegas? Como analisar uma pessoa que vai passear e se diverte e defende as visitas a Las Vegas? Escuta, primeira coisa é a seguinte, visitar Las Vegas é mais sério do que você está pensando. Você pensa que todo mundo vai lá, vai alegre e sai alegre? Nem sempre. O negócio lá não é fácil. Lá é o front da batalha. Você quer examinar um local aonde tem os representantes da baratrosfera de maior nível humano, é Las Vegas. Lá você vai ver o povo que esbanja, está entendendo? Mas diretamente da baratrosfera. A maioria tem problema, o negócio é seríssimo, existe até um caso muito sério, que eu fui lá, que um dos casos que eu fui lá foi para examinar isso. Que existe o chamado jogador problema. Esse é eu estou traduzindo aqui como é a expressão americana. O jogador problema é aquela pessoa que é viciada no jogo e que não sai e que cria problema, que às vezes bebe e cria um problema. Eu fui lá, um dos casos que eu queria examinar é justamente isso. Eu fui fazer assistência lá. Eu mesmo atendi um monte de gente mexendo com o estado vibracional, arco voltaico, tudo isso lá em Las Vegas. E outra coisa, não fui só em Las Vegas. Eu fui lá no processo do deserto, fui ver o Hoover Dam naquela ocasião, que é a represa lá, que era a maior do mundo. Na época que ela foi feita, há muito tempo, era maior. Era a Itaipu daquela época. E lá é o seguinte, lá é um deserto terrível. Pelo seguinte, você vê aquele monte de água, e você olha, não tem um ramo, não tem uma grama. Negócio terrível, um calor que é uma loucura. Agora, a própria Las Vegas é muito quente. É que eles têm ar-condicionado de tudo quanto é jeito. Então, veja, o problema de visitar Las Vegas é examinar a baratosfera para ver como é que funciona aqui. Então, a pessoa tem que ter gabarito para isso. Agora, uma pessoa que vai lá só para se divertir, ela já está na gandaia mesmo. Ela não vai fazer nenhuma experiência mais séria do assunto, que o negócio vai dar na cabeça dela. Agora, eu quero dizer para vocês, que eu sempre conto aquela história. E eu fui, estava com um monte de gente, a gente examinando, tinha que ir lá naquele negócio. Tem um monte de cassino naquela ocasião, hoje eu não sei como é que está lá, mas que não tinha parede.
A parede é de ar-condicionado, o tempo todo, por causa do calor. Noite e dia, 24 horas, aquelas coisas funcionando. Agora, eu então, o que eu fiz? Eu divido os amigos, aquele negócio, eles falaram assim, Valdo, nós queremos ver o que você vai julgar. Porque todo mundo queria fazer pesquisa comigo, né? Eu era o bruxo, eu era o doido, eu era o Brazilian Crazy, enfim, era o cara. Então eu falei assim, não, eu vou julgar nas slot machines. Slot machine, você sabe, é aquela que mexe com uma porção de coisa, que vê se você acerta tudo ali, etc. tal, e julgando uma ficha. Eu então fui. Aí fui examinar tudo e peguei uma que era de $0,5, um negócio dos mais sérios. Aí eu falei assim, ó, não mexe nessa não, porque ninguém está mexendo nessa. Ela não está funcionando. Eu falei assim, não, é essa que eu vou. Joguei energia na máquina, limpei meu ambiente, daí a pouco foi aquela barulhada, e chama jackpot. Fez aquele monte de dólar assim. Ó. Aí os caras vêm com um negócio enorme, colocam aquilo. Eu falei assim, eu quero tudo em cédula. Me deram o negócio todo. Eu não tinha dinheiro, quase nada, estava com conta lá que o povo é que estava pagando mais. Falei assim, agora eu já posso fazer, que tem umas assistências, umas coisas que eu queria fazer, tudo aquilo veio na hora. E lá, aí veio o cara, apareceu o sujeito para ver aquilo, e vieram meus amigos e olharam, o povo tudo do cassino olhando, porque... Aí o cara falou assim, nós não entendemos, essa máquina não era para funcionar. Ela está parada faz meses, vieram aí para consertar e não deu jeito. O que é que o senhor fez? Eu falei assim, eu joguei energia. Estava faltando energia. É o combustível que faltava para ela. Então ela funcionou. Mas aí o cara vira para mim e fala assim, mas com jackpot? Você está entendendo? Quer dizer, com ela se abrindo, o que é que o senhor fez? Aí o cara olhando para mim... Aí os meus amigos começaram a fazer piada para ele. Não, esse aí é o Brazilian Crazy, você não entende bem. É do Brasil, esse povo tudo é ó. Tudo é mesmo. Falei assim, ó, somos doidos, mas ó, quero cédula. Verdinhas. Aqui, verdinhas. Aí fomos lá e o povo tudo atrás de mim. Aquele monte de situação. Ele trouxe um negócio para pegar, porque era muita coisa. Porque a máquina estava emperrada há muito tempo. Você já viu, né? Alguns milhares de dólares eu peguei ali no negócio. Foi uma loucura aquilo. Agora, o $0,5, todo bacana e tal. Foi um show, sem eu querer, né? Agora, deu para assistir um monte de coisa lá das coisas que nós estávamos fazendo. Porque eu estava atendendo o povo fora, uma opção de gente, tinha Collor no meio, um monte de coisa, sabe? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que no domingo é variante gramatical. E que hoje nós temos aqui exatamente 18 verbetes para ser escolhido, tá certo? As pontuações de hoje, então, nós tivemos 24 votos online, 20 perguntas via internet, e o livro de assinatura, 60 pessoas assinaram o livro.